Portanto, eu quis trazer aqui, para começar, esta Salve Rainha. Portanto, isto é um cântico feito na tentativa de que o espírito deixe a terra depois da morte, portanto, nas práticas cabo-verdianas de funerárias. Portanto, a esteira é uma prática que dura um mês e há uns homens, aqui o mestre Eugénio e o seu grupo, que cantam, fazem estes cânticos todas as noites. O objetivo da esteira é que os amigos e as pessoas contribuam durante esse tempo para que o espírito possa ir em paz e deixar-nos a terra. Estes cânticos poderão ouvir e ver no Facebook, no Centro de Artes e Ofícios Trás-de-Monte, tem entre estas outras coisas também. Então, eu vou falar realmente da minha experiência do lugar. Eu vou falar precisamente daquilo que é o meu lugar de origem. Eu suponho que é comum a todas as pessoas, quando vamos entrando na terceira fase das nossas vidas, chegarmos ao voltarmos a pensar no nosso lugar de origem, ou seja, no nosso lugar primeiro, lugar de nascimento. E eu nasci, portanto, eu ao longo do meu trabalho, eu sou escultora, ao longo do meu trabalho eu percebi que realmente essa origem, esse lugar onde eu nasci e essas memórias da minha infância têm vindo a ser o fio condutor, de certo modo, do meu trabalho. Portanto, falo de um lugar portanto, que se chama Fontabica e que é um sítio que tem as marinhas de Salgema ainda hoje em franca exploração e hoje em franca rentabilidade. É um lugar turístico que para mim mantém essa aura da minha infância. Portanto, eu nasci nesse lugar. A minha mãe era professora primária, casou com um homem da terra e a escola primária, da escola primária podia-se ver essas marinhas. Portanto, a minha infância e depois até a minha adolescência, eu nas férias, em momentos especiais, eu ia à casa dos meus avós. E, portanto, eu guardo a memória da marinha, do trabalho salineiro do meu avô e dos meus tios, os pés descalços nesse lugar, o sal, a água salgada, muito salgada, o mexer na água das marinhas, o correr nos corredores estreitinhos por onde passavam os carros de sal, e também guardo depois a memória de uma casa de soalho de 2 pisos, do cheiro do milho, dos colchões, da palha de milho e ao mesmo tempo do cheiro das maçãs que ficavam por baixo das camas. Essa memória é uma memória fortíssima também da lareira com o meu avô, das bilhas suadas da água, do pão, de um pão grande e espesso e ácido, feito uma vez por semana. E, portanto, eu penso que isso, de certo modo, tem alimentado muito do meu imaginário, de uma forma inconsciente, que se foi tornando consciente, portanto, ao longo do tempo e também ao longo do meu trabalho. Portanto, ao longo do meu trabalho, a matéria sal foi aparecendo a pouco e pouco, aparecia sem eu perceber muito bem porque é que ela aparecia porque, do ponto de vista simbólico, me interessava a questão ligada ao batismo, à ressurreição, todas as questões simbólicas ligadas ao sal. Portanto, o sal é uma matéria
ponto de vista simbólico muito rico e portanto, que atravessa muitas civilizações e que continua muito presente nos nossos ritos. E, portanto, ele aparece e também aparece o caolino. Nesse lugar, portanto, nesta zona, há a extração de caolino. Eu nunca cheguei a ir às zonas de extração, mas uso e, portanto, vamos buscar muitas vezes caolino a Rio Maior e, portanto, é uma matéria que me agrada pela sua brancura, portanto, a argila branca agrada-me para o meu trabalho, sempre me agradou muito o material geológico e o sal está nessa origem profunda. É um poço de onde se extrai a água, não é o sal do mar, é um sal da terra, é o sal da profundidade, é um sal geológico muito antigo, muito... portanto, hoje eu consigo conceptualizar todas essas relações e, portanto, estabeleço essas relações e, portanto, o caolino tem o mesmo sentido, o caolino, a argila da superfície e, portanto, todo esse lugar. Desse lugar, mais tarde, soube também, por via da minha avó, que os Fróis vêm do Alto da Serra e eu tenho no meu nome, o meu pai era o primogênito, ficou com o nome da mãe em último lugar e o Fróis vem da minha avó materna e vem de canteiros no Alto da Serra. E isso, de certo modo, são também informações que têm vindo a perceber e a ajudar a perceber, no fundo, aquilo que é o nosso fazer, portanto, e o que é eventualmente ancoradores, se não são reais, podem ser ficcionais e isso a nossa história, portanto, a memória em relação, ajuda-nos a construir isso. Em relação e porque aqui também já se falou muito disso, a esse lugar, claro que eu, depois dos meus 15 anos, voltei poucas vezes àquele lugar, talvez a partir ainda fui algumas vezes pelos meus 26, 27 anos, mas depois deixei de ir a férias, porque aquele lugar transformou-se imenso. Eu aqui há cerca de 15 anos, há menos, talvez em 2002, 2003, voltei lá e, portanto, o que acontece naquele lugar agora das Varinhas é que o sal é todo vendido para uma indústria. O lugar tornou-se um lugar turístico, está muito bem arranjado, muito bem conservado, é um lugar de passagem. Depois o sal começou a ser vendido para um laboratório na Alemanha, porque se descobriu que o sal era um sal muito puro, muito bom e, portanto, com um valor muito grande. A cooperativa de sal começou a importar sal de França para poder vender aos seus clientes e manter os clientes da indústria cerâmica e da indústria do papel, etc., para o qual também se usa o sal, e mesmo para a indústria alimentar. E, portanto, aquele lugar, quando eu lá fui dessa vez, meus avós já tinham morrido, aquela aura que eu tinha em relação ao lugar, porque a aldeia se transformou imenso, tudo aquilo que eu fui à procura se tinha perdido e esse meu lugar de origem passou a ser um lugar absolutamente mítico. Portanto, eu guardo a minha memória da infância como lugar, como o espírito daquele lugar, o espírito que eu tenho daquele lugar e, portanto, eu acho que o espírito do lugar é uma coisa feita por nós e que tem a ver com a nossa experiência concreta do lugar. E, portanto, quando nós falamos disto e quando o turismo se serve disto, é sempre uma coisa, de certo modo, falaciosa, que talvez sirva aos turistas para evocar o seu lugar. E talvez seja o seu lugar que faz interpretar os lugares de visita, ou os lugares de passagem, ou os lugares que não têm, que têm essa... Portanto, talvez tenham esse poder de fazer essas viagens entre lugares. E essa relação com a sua história. Esta peça, eu
eu vou começar a mostrar algumas peças que eu tenho vindo a fazer. Esta escultura é de 91, foi feita para uma exposição, foi a última peça de uma sequência de peças de uma exposição na Galeria Municipal, foi a minha primeira exposição individual em Montemoro Novo, portanto eu já vivia cá há alguns anos, esta peça é a última peça e é a peça que vai ter como elemento simbólico mais importante a água. Portanto, é a primeira vez que aparece a água numa peça minha. Esta ideia, estes 3 vasos são, de certo modo, uma espécie de altares e, portanto, eles teria o prato, 2 pratos e uma taça. Eu imaginei sempre, quando os pensei, o lugar do sal, o lugar do óleo e o lugar da reunião, ou seja, a romã. Nestes pratos poderiam estar estes 3 lugares. Portanto, esta peça chama-se Fonte e, portanto, quando eu comecei a trabalhá-la, estes terrenos, os cones seriam como que eles têm a textura como se fosse a textura da terra, no entanto são cones, são elementos geométricos muito rigorosos e, portanto, estes pratos estão à altura das nossas cabeças. É a primeira vez que esta relação com o meu corpo, com a minha escala, acontece. Na primeira situação, eu só tinha imaginado isto, não tinha imaginado isto aqui embaixo, porque quando eles foram expostos e a água se colocou, eles começaram a ter um trabalho de filtro. As peças surpreenderam e deram novos sentidos à peça, porque eles filtravam a água e, ao longo do dia, eu precisava de ter um recipiente que recebesse toda a água que era filtrada daquelas. E, portanto, uma relação que estava para cima, o sentido sempre neste sentido, passou a haver um sentido entre o baixo e o alto e o baixo, dado pelo movimento da água. E, portanto, isso, por outro lado, o modo como se foi iluminado, tentando iluminar os elementos brancos, os pratos de caolino, os elementos de caolino, acabou por projetar sombras que me evocavam, de certo modo, as antigas bilhas da água. E, portanto, o processo criativo acaba por ser sempre contaminado por uma série de acontecimentos e de acontecimentos que não se esgotam, portanto, ou seja, estão-nos sempre a surpreender enquanto no processo de criação e depois também no processo de revisitação sistemática dessas obras. Portanto, aqui está ainda a primeira experimentação no Convento de São Francisco. Estas são das primeiras obras no meu ateliê, no Convento de São Francisco, ainda antes de existirem as oficinas de convento. E o outro momento muito importante no meu trabalho é a exposição, é o trabalho que nós vimos a fazer em Alcobaça. Portanto, nós somos chamados, através da Faculdade de Belas Artes, a colaborar, a fazer o restauro de 2 esculturas que não se podiam erguer de pé. Portanto, a equipa de restauro, que estava na altura a trabalhar com a doutora Isabel Costeira, necessitava de resolver um problema para poder pôr 2 esculturas em pé, uma Virgem e um Cristo, cujos tecelos estavam completamente deteriorados nas bases e, portanto, era necessário que nós chamáramos para ver se nós poderíamos resolver. E esse momento foi muito interessante porque eu e uma equipa de jovens escultoras trabalhámos no convento, no Mosteiro de Alcobaça, e eu percorri esse espaço durante um ano em Alcobaça, para fazer essas peças. Portanto, eu permaneci durante muito tempo em Alcobaça, eu conheci todos os lugares do convento de Alcobaça, porque
como estávamos na equipa de restauro, eles levaram-nos aos sítios todos que não era suposto alguém ir, e esse tempo, esses dias, ao fim da tarde, esse estar no mosteiro sozinhas, sem visitantes, sem nada, percorrer os claustros, foi para mim extremamente importante. Isso veio a dar depois, também foi muito importante porque para procurar os barros que estariam compatíveis com aquelas peças, eu também pude conhecer todas as jazidas de barro da região, uma vez que o barro daquelas esculturas seria provavelmente acerca do mosteiro de Alcobaça, já não estariam descobertos, mas, portanto, eu pude visitar as grandes jazidas de argilas da região. E, portanto, essa relação com um território esventrado, escavado, pelas minas de grande extração de argilas, foi também para mim extremamente importante. Depois surgiu a hipótese de se fazer uma exposição e era suposto, portanto, e nós estivemos envolvidos nisso e cada um dos autores escolheu, essa exposição chamou-se Evocações, tinha a ver com a celebração dos 850 anos se não me engano, da construção do mosteiro e o que acontece é que as minas de Salgema foram precisamente descobertas pelos monges da Ordem de Cister. Na colonização do território, a Ordem de Cister instala-se naquela zona, cria um mosteiro, vai ser dona de toda aquela região, vai fazer a agricultura, vai desbravar e o sal aparece nessa altura. As primeiras casas de sal são feitas em Oliveira e são feitas pelos monges da Ordem de Cister. E, portanto, todas estas relações se tornaram muito interessantes na criação da peça, da minha instalação, e eu escolhi como referência para essa exposição precisamente o altar da morte de São Bernardo. Interessava-me a ideia da morte, a ideia da ressurreição da terra, interessava-me o estado desta peça em particular, portanto uma peça que está a voltar à terra e, por um lado, o seu Fausto, a riqueza escultórica das suas figuras, estes anjos músicos são absolutamente extraordinários, o Fausto que existe neste altar e, ao mesmo tempo, a morte do altar e a morte em si como tema, portanto, a morte de São Bernardo, o altar de São Bernardo. E, portanto, o que eu vou tentar é trabalhar a partir da única, eu escolhi como espaço um lugar que tinha uma parede esventrada, é o único sítio que o Gonçalo Birne deixou à vista da construção, interessou-me isso, e o que eu tentei foi trabalhar, por um lado, com aquilo que é ainda a parte geológica do edifício, eu entendia como uma situação geológica, uma parede de taipa feita com todos os restos, mas com esse caráter muito físico da geologia, muito úmida, porque ela havia um tanque por trás, e, portanto, nasciam avencas naquele lugar, naquela parede, e, portanto, a imaculada brancura de todo o edifício que o Birne recupera era rota, era rompida, precisamente esta porta tinha o acesso à parede, à estrutura inicial da construção dos monges. Era como se fosse uma passagem. E, portanto, o que eu trabalhei foi precisamente esta ideia de porta que, no fundo, a Virgem dá. Portanto, ela é a porta para a subida da alma do jazente e esta porta que rompia para o interior, para a profundidade. E eu interessou-me repor o branco, ou repor a porta, o selar da porta. E, portanto, o que eu vim a construir, portanto, esta porta é exatamente a esta altura, no altar, e o que me interessou foi na parede do fundo fazer, então, uma intervenção escultórica que seria
esse lugar geológico, esse lugar do repor o branco e ao mesmo tempo pronto, essa parede é uma parede taipa, caolino, tem um aquário cheio de sal, da minha altura, e portanto o próprio aquário e a água vão fazer como se fosse uma lente que amplia o fundo, e isso interessava-me imenso. E a parede foi feita com palha, e foi feita com palha de trigo, e isso é também o símbolo da Virgem. A Virgem tem, de uma maneira geral, portanto, há uma Virgem branca, de vestido branco, com as espigas, e portanto isto vem das divindades mais antigas, da Ceres, certamente, e isso interessava-me, essa relação com a agricultura também. Portanto, a peça vem a criar uma antecâmara, e depois a porta ao fundo, esse lugar da umidade, esse lugar mais profundo, mais geológico. Portanto, temos aqui os aspectos que eu há pouco estava a referir, portanto, da água como criar uma paisagem íntima, interior, e depois a germinação, que é outro acontecimento não previsto, do trigo. Portanto, o trigo nasceu e morreu naquele lugar, enquanto que a parede se ia secando ao longo do tempo da exposição. Isto foi um processo muito lento, portanto, foi o verão inteiro, e, portanto, aquelas espigas acabaram por germinar, e houve um momento muito cândido, de certo modo, de uma parede toda cheia de pequenas plantas. Portanto, algo que eu também não estava à espera. Mas, portanto, isto são todos os processos. Portanto, esta é a construção da taipa de trigo. É também a primeira vez em que eu assumo a terra crua como matéria, e, portanto, estes são os outros elementos da instalação, do espaço. E, portanto, eu trabalhei muito a partir eu nessa altura trabalhava muito a partir do Cântico dos Cânticos, interessava-me imenso isso, e, portanto, fui pegar depois nesta frase do São Bernardo sobre o Cântico dos Cânticos, e que, no fundo, me falava de um amor sublime e, portanto, dessa relação com o sagrado. Esta é uma porta de cera, portanto, é aqui que também começa a aparecer a cera virgem como matéria no meu trabalho, e no interior deste antigo tanque, que é a parede contínua onde está a porta. Portanto, isto faz é um circular. Havia uma série de vozes de mulheres que diziam fragmentos do Cântico dos Cânticos, e o que nós poderíamos ouvir era um murmúrio. E todo este trabalho teve a ver com a ideia de murmúrio. Portanto, o murmúrio das águas, primeiro, e depois o nosso murmúrio. Os murmúrios que podem ter a ver com os nossos afetos, com as nossas relações, com as nossas mortes, eventualmente. Mais tarde eu vim a fazer um anel, e este anel o José Aurélio convidou-nos para fazer uma exposição lá no Armazém das Artes, e eu construí com o João e com a Ana, com 2 alunos meus, este anel. Este anel acabou por fazer o mesmo processo, portanto, já na experiência da porta, eu vou convocar no mesmo lugar agora um anel, um lago, e isto vem do Italo Calvino, e vem, portanto, de referências dele, e, portanto, eu queria fazer um anel, um poço, e vou usar a mesma estratégia do caolino, das espigas e depois do fóssil. Portanto, a peça, depois da exposição, também fez o período toda a exposição mudando, transformando-se constantemente, e, portanto, é depois, quando volto ao meu ateliê, que eu cozo e transformo num fóssil. Portanto, e essa transformação geológica, essa transformação da cerâmica interessa-me particularmente. Portanto, também a ideia do fogo,
e isto já vem de Cabo Verde, a experiência do domínio do fogo e das swingas fez com que eu pudesse fazer um anel no telheiro, usando até o processo de costura das oleiras em Cabo Verde, que eu tinha aprendido, mas agora aplicando ao meu anel. E, portanto, este foi um outro anel, terra vermelha, e o que me interessava não era propriamente o resultado deste processo, fizemos o anel todo, mas o que me interessava realmente era o anel de fogo. E, portanto, isto há um vídeo, há um documento no YouTube em que se pode ver. E o que me interessava era quê? Era o fogo no nascer do dia. Era a relação, aqui a obra não é o anel, é o fogo que nasce com o dia. E, portanto, é o concluir-se o processo da queima com o nascer do dia. Portanto, nós tentámos filmar no início do dia para que depois terminássemos com o sol a encandear, que o fogo do anel fosse o fogo da luz do dia. E isso, portanto, é uma outra passagem. E, portanto, tudo isto faz com a apropriação e com a experiência física dos processos de cada coisa. Portanto, eu tenho, e passo agora para Cabo Verde, para essa experiência, e eu gostaria talvez de... Eu não tenho tempo, portanto não vou fazer. Esta é a imagem que se avista do lugar que eu habito quase sempre na ilha em Santiago. Portanto, eu começo a ir para Santiago em 2000 em cerca de 2000 em 2000 eu começo a viajar para as ilhas e depois em 2006 eu vou para Santiago fazer um trabalho com as oleiras lá. O sítio Trás-de-Monte. Portanto, era um lugar onde tinha havido olaria de grande qualidade. Eu interesso-me imenso pela olaria, faço a licença sabática, vou para lá depois de ter ido muitas vezes às ilhas, perceber se poderia habitar as ilhas, se a minha coisa com as ilhas era só por fantasia, ou se eu seria capaz de lá estar tanto tempo, que aquela redução era possível, eu reduzir-me ao essencial, ao mínimo. E, portanto, eu fui para lá e vivi lá durante 6 meses primeiro, depois outros 3 meses, e isso deu origem a que muitas pessoas passassem por lá, o caso do Pedro, o caso do Tiago, o caso depois do Pedro, que está lá neste momento, o Pedro da Conceição, e, portanto, é essa experiência. Isto é a Ilha do Fogo. A Ilha do Fogo quase nunca se vê deste lugar. Ela aparece de vez em quando no mar. E estas são coisas que são extremamente importantes do ponto de vista poético. Portanto, eu em Cabo Verde durmo cedo, deito-me com a noite, no princípio da noite, e com o nascer do sol eu estou acordada, e, portanto, esse momento, esse tempo de relação com esse lugar, da experiência do nascer do dia, é quase sempre importante. E houve um dia que isto aconteceu, a Ilha do Fogo apareceu nas nuvens, aparece quase sempre nestas brumas. Também a experiência deste lugar, isto é uma poça perto da casa, e a experiência do boiar no lugar, do corpo imerso na água, no sal, é também para mim uma experiência vital. Portanto, ela é esse ponto do profundo, da possibilidade da morte e da possibilidade da vida, e isso para mim, essa experiência é muitíssimo importante. Depois é também a experiência da paisagem, do imenso. Trás-de-Monte fica muito longe do mar, fica a 1h30 do mar. Para chegar lá, nós temos que descer ribeiras muito profundas, portanto, e o descer terrenos muito acidentados. Aquilo é um imenso promontório, mas o mar está ali muito perto. Nós vimos o mar de lá, mas chegar ao mar é difícil, porque estas zonas, isto é muito alto. São pontos muito elevados, mas são pontos de excelência numa espécie de paz e de transcendência que a paisagem nestes sítios nos proporciona. Portanto, este é o lugar Trás-de-Monte, e, portanto, aquela imagem era algures por aqui, neste lugar, na ponta mais extrema, e
O sítio onde nós temos o projeto, onde o projeto existe, o trabalho das oleiras, é precisamente a chade da igreja, este cantinho que aqui está, e que depois poderão ver se forem ao Facebook. Todos estes lugares são lugares de grande beleza, lugares de uma força física absolutamente extraordinária. Depois este lugar, eu hoje de manhã pensava nisso, porquê é que eu gosto deste lugar? Porquê é que eu gosto destas pessoas? Porquê é que eu trabalho com estas pessoas? Porquê é que eu quero ir para lá? E eu penso que isso também tem a ver com a minha memória da minha aldeia. Eu acho que tem a ver com essa ruralidade ainda, com essa simplicidade das pessoas. Algo dessas mulheres tem a ver, talvez, com as minhas tias, com a minha avó. Talvez seja isso, talvez seja ficção, mas pronto, é a nossa relação. Portanto, estas são peças que eu depois fiz lá. Esta é uma maquete, um experimentar, a ilha e o vaso, a água, e que depois vem a dar nesta escultura. Esta é também um ping-pong entre o convento e Cabo Verde. Portanto, esta é uma instalação que foi possível porque o Pedro fez o seu trabalho de fim de curso em antropologia e registou as vozes das mulheres. Eu pedi para ele fazer entrevistas e registar as vozes, então nós pudemos, o João também me ajudou a fazer essa montagem, pudemos fazer um outro murmúrio que se chama da Água da Fala e que em Montemor se instalou primeiro na Sala do Capítulo e depois se veio a instalar em Trás-de-Monte, na Sala de Exposições Temporárias, que é uma sala muito pequena. E esta exposição foi extremamente importante porque esta relação com ouvir as suas vozes em Cabo Verde, as mulheres percebiam tudo o que era dito, cada um destes ouvidos era uma voz de uma mulher que falava da sua vida no lugar, do trabalho do campo, do trabalho da água, principalmente do trabalho das águas. Eu interessava-me essa ligação às águas vitais, a tudo isso. E, portanto, lá foi extremamente interessante ouvir isso. E o sentido lá foi mais profundo, talvez, do que o murmúrio, do que o sentido aqui na Sala do Capítulo. Até alguns aspectos da produção da peça. Esta foi a primeira peça que eu ousei trabalhar com elas. E esta é um outro trabalho feito com as cesteiras de um sítio que se chama Pingo de Chuva e que é no meio das montanhas de Santiago, no centro da ilha, num lugar mágico absolutamente espetacular. E elas vieram para a minha casa fazer os cestos para eu poder trazer este pote para Portugal, porque a exposição foi feita cá, depois voltou para lá e, portanto, tem havido sempre nesta relação entre as câmaras do Tarrafal, a Câmara de Montemor, as oficinas do convento e o Centro de Artes e Ofícios, um ping-pong cerrado que fez com que muitos projetos viessem a acontecer, também de outras pessoas. Estes são alguns trabalhos que têm a ver com essa relação com o lugar, têm a ver com essa ideia de nidificação, de espaços, o pote de tingir, portanto, depois os objetos do uso cotidiano levam-nos a muitas atividades. Portanto, eu fui para a panaria por causa do pote de tingir, que as oleiras são as oleiras que fiam e tingem os panos azuis. E, a partir desta experiência, eu pude realizar esta peça. E esta peça tem a ver com esta relação também com o interior que é um ovo, que é esta rememorar de todos os aspectos. Outro caso, portanto, desse rememorar e depois uma outra relação que se estabelece. Portanto, a relação de cabeça com um receptáculo. Receptáculo onde tudo existe. Na cabeça, e eu pude constatar isso, as nossas cinzas cabem numa urna que é do tamanho da nossa cabeça. E isso começou a ser um pensamento para mim interessante em termos de trabalho. Estas são as primeiras cabeças que eu faço, as primeiras urnas, as primeiras ovos urna,
E, portanto, eu sujeito-me ao molde da minha cabeça e depois é sobre essas réplicas da minha cabeça que eu vou fazer, então, as cápsulas, estas cápsulas. Este trabalho vem a ser feito mais tarde, eu fiz primeiro só comigo e eu venho a desenvolver este trabalho já numa prática participativa na Unesp, em São Paulo. E aí trabalho com um grupo de mulheres sobre esta questão mesmo. O que me interessava era cada uma delas trabalhar, ter a sua cabeça no colo, pensar a partir daquilo que é os seus nódulos, as suas questões mais privadas. E, portanto, este processo foi quase um processo muito profundo de cada pessoa e foi um processo muito interessante. Para mim foi muito interessante perceber como é que cada uma delas lidava com isto. O ter a réplica da sua cabeça no seu colo, o perceber o que é que isso significava, a imagem que tinha dela, uma coisa é uma fotografia, outra coisa é nós confrontarmos com o volume da nossa cabeça. E nós pensamos sempre que ela é muito maior do que ela é. Tê-lo no colo, sentir o peso da terra, ser de barro, primeiro cru, depois cozido, com todas as transformações que a matéria traz. Isso provoca muitos questionamentos e isso foi para mim muito interessante. Portanto, também, ao mesmo tempo, para esta instalação eu levei e transportei comigo um crânio de um golfinho que achámos numa visita a uma praia em Óbidos. E esse crânio veio a dar origem a uma outra cápsula. Eu interessava-me na instalação a ver também uma cápsula de um elemento do mar, de um sujeito que mergulha. E, portanto, esta cápsula do golfinho, este crânio veio mesmo a calhar. O caso aqui também das cápsulas, umas abertas com sal, outras com cera, a mesa, outra vez o sal. Tentámos primeiro a terra, mas depois foi o sal que se afirmou como sentido para poder ser o pano de deitar destas cabeças. A instalação, o círculo das cabeças e o sal no centro. E aqui vamos outra vez a Cabo Verde, vamos a Cabo Verde então. E estas relações com a montanha e a relação das pessoas é qualquer coisa que sempre me interessou. E depois com o trabalho. Portanto, a experiência do trabalho da olaria e a experiência da queima da olaria e os riscos e o que se perde. Muitas vezes estas mulheres perdem mais de 50% do seu trabalho na queima, mas logo a seguir recomeçam. Esta ideia de recomeçar em cima do que se perde é absolutamente extraordinário. Foi a coisa mais importante que eu aprendi naquele lugar. É a capacidade de voltar ao princípio e de voltar sempre, continuar sempre. Este é o trabalho que estou a fazer agora em Cabo Verde, chama-se Ar no Mar, e é agora que eu, passados 3 anos de não ir lá, vou retomar a possibilidade de fazer uma coisa com elas, assumir mesmo o trabalho dos potes para criarmos colunas. E fui trabalhar com as 9 oleiras. Portanto, nós seríamos estas todas, eu seria uma delas, uma entre elas. E, portanto, foi a partir daqui que nós trabalhámos para fazer a peça Ar no Mar. Ar no Mar são colunas da nossa altura, colunas que partem também da ideia do Brancusi, da coluna infinita do Brancusi, que muitas réplicas têm pelo mundo inteiro, e que ela própria foi fruto do pedido de uma série de mulheres para evocar os seus mortos na guerra. E, portanto, a coluna infinita e toda a instalação, a mesa, toda aquela instalação que ele faz nas margens do rio Gil é para evocar coisas de uma dor profunda. E eu interessava-me isso porque estas colunas têm a ver também com a deslocação. E a deslocação primeiro que dá origem a Cabo Verde, àquela comunidade, na escravatura, a deslocação da África, as perdas das vidas no mar e as perdas hoje das vidas no mar. E o que me interessa
é uma comunidade com muitos imigrantes e interessava-me pensar isto com eles. Portanto, este foi o primeiro exercício, para elas perceberem a escala do seu corpo, foi um exercício muito divertido, para começarmos a pensar esta ideia, para elas perceberem a ideia, o que é que eu lhes estava a propor, e, portanto, percebemos na escala, na dimensão do corpo, isto foi muito interessante. Portanto, quem fez depois a oleira mais velha é a possível oleira mais nova. Quem fez este é o trabalho, o que eu lhes propus foi, pois o que nós vamos fazer são potes na mesma, só que os potes têm o fundo roto e a boca igual ao fundo. Portanto, vamos ter uma estrutura, mas depois entre o fundo e a boca nós vamos ter as formas que entendermos e, portanto, a liberdade plena. E, portanto, elas acabaram por fazer estas variações. Houve momentos que eu achei, nós estamos aqui num processo jazzístico, em termos da construção formal. Portanto, e agora já há mais 12 peças que foram feitas entretanto e que eu não sei como é que elas estão, mas provavelmente serão peças muito mais elaboradas, porque elas são exímias e isto divertiu-as imenso em termos da sua produção, estimulou imenso o seu trabalho. Portanto, as peças vão ser instaladas, eu irei para lá agora, nestas plataformas, e a ideia é que a maré vaza, suba, que elas fiquem submersas na maré cheia, que haja uma relação com a subida e descida da água, mas que elas sejam sempre colunas vazias, com o ar, como se o ar ligasse o fundo àqueles que ficaram no fundo. Porque no tempo da escravatura, depois da abolição da escravatura, quando os navios negreiros eram apanhados, ouviam um navio inglês que fiscalizava, a carga era toda deitada ao mar. A carga, os homens os escravos eram todos lançados ao mar, com grelhetas e tudo. Portanto, há um pensador antilhês das Antilhas que nos fala de uma linha de grelhetas na rota da escravatura, no fundo do mar. E, portanto, esta é também uma questão que me interessa imenso, esta questão das rotas que são feitas com o afundamento de vidas perdidas. Pronto, este é o meu lugar, eu estou a acabar, é o meu lugar de trabalho no convento e este é um lugar onde eu trabalho muito, agora, mais do que naquele. São os pés de barro. E deste processo dos pés, por acaso eram os pés de João no verão passado, que serviram de modelo, retomamos outra vez a coisa das cabeças. Temos as cabeças e temos os pés, temos as urnas do corpo. O que me interessa neste momento é precisamente esta imagem. E esta imagem para mim soa como um sudário, é quase um sudário. E é também um sudário no sentido também que é uma possibilidade para outras coisas. Não é só a morte, é sempre o eterno retorno. E deixo aqui também o Izumo Noguchi, do seu ateliê no Japão. E o que me interessa deste ateliê é realmente esta parede de terra, esta austeridade e esta elementaridade. O fogo, as bancadas de terra e esse lugar que nós necessitamos de nos refugiarmos. Outra vez, essa ideia de gruta, a ideia de estar só dentro do nosso próprio corpo para criar. Algumas imagens finais, o sal, outra vez. E agradeço-vos a vossa paciência.